Estudo Bíblico, Evangelho de João, capítulo 21. João 21, de 1 a 25. Quando Pedro voltou a pescar, isso indicou que, por ter negado a Jesus, ele não se sentia mais privilegiado a ser uma testemunha de Cristo para pescar homens, como Jesus o havia comissionado. Ele não se sentia mais merecedor. João foi o primeiro a reconhecer Jesus. Neste texto, João registrou o acerto de contas que Jesus ressurreto fez com seu discípulo Pedro. Depois de dizer a Jesus que iria com ele para a morte e para a prisão, ele o negou por 3 vezes. Imaginem o sentimento de culpa de Pedro. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Que pensamentos deveriam percorrer a mente de Pedro? Porque eu não estava com ele nos piores momentos do seu martírio. Ele já havia me avisado, mas eu não vigiei o suficiente. Porque me acovardei, logo eu, que havia prometido nunca abandoná-lo. Pedro se sentia tão inútil que deixou de lado a tarefa que Jesus já havia dado a ele e por isso voltou a pescar. Não se sentia mais digno de edificar a igreja de Jesus. Para muitas pessoas, assim como Pedro, nesses momentos o sentimento de culpa se torna autodestrutivo, levando a pessoa a um sentimento de indignidade e a um espírito crítico, cruel e impiedoso que bombardeia seu íntimo até o ponto de levá-lo a uma constatação mentirosa de que para você não há perdão. Ouso dizer que até para Judas haveria perdão se depois de haver traído Jesus, ele se arrependesse e fosse aos pés do Senhor lhe pedir perdão. Mas o seu remorso, a sua culpa, o levou para a morte. Mas o verdadeiro arrependimento nos leva para a vida e vida eterna. Como Pedro, existem pessoas com um coração pesado e amargurado, culpando-se por algum erro cometido. Mas Jesus, com o seu poder terapêutico, restaurou a vida de Pedro, livrando-o desse terrível sentimento. Observemos a técnica terapêutica de Jesus. Primeiro, não apontou os erros de Pedro. Cristo se aproximou de Pedro sem acusações. E observe que foi o ofendido que se aproximou do ofensor, fazendo isso sem acusações. Segundo, Jesus demonstrou a Pedro que suas misericórdias não têm fim e que sua graça sempre alcança aqueles que estão dispostos a conhecer seu infinito amor. Terceiro, Jesus combateu as sequelas do sentimento de culpa, trabalhando em 3 áreas que vêm como consequências: falta de perdão próprio, senso de incapacidade e medo de cometer o mesmo pecado novamente. Jesus mostrou a Pedro que o seu perdão é capaz de cobrir qualquer pecado. Por isso, pois, 3 vezes lhe perguntou se o amava. Jesus, naquele momento, estava levantando do consciente de Pedro a razão que o fazia sentir-se culpado, mostrando a ele que, se foi capaz de negá-lo 3 vezes, tinha também que ser capaz de dizer que o amava por 3 vezes. Pedro pecou 3 vezes, mas o perdão também o alcançou 3 vezes. Jesus mostrou a Pedro que ele poderia dar a volta por cima do seu erro e passar e acertar, apacentando as ovelhas dele. E que a tarefa que ele havia dado a Pedro antes de sua morte continuava valendo. A tarefa de edificar a sua igreja, dando-lhe as chaves do reino dos céus. Jesus quebrou todo o sentimento de inutilidade que estava guardado no íntimo da alma de Pedro, fazendo-o voltar a pescar peixes. Jesus só tem uma palavra e ela independe das nossas atitudes. Jesus, apesar da traição de Pedro, estava entregando nas mãos dele o que lhe era mais precioso: as suas ovelhas, razão de sua vida e de sua morte.
Jesus retirou de Pedro o medo de pecar novamente, pois ele devia estar muito inseguro, com um enorme temor de voltar a negar o seu amado mestre, decepcionando-o novamente. Mas ao lhe revelar o tipo de morte que ele teria, que iria morrer por amor ao seu Senhor, Jesus tranquilizou o coração de Pedro. Agora ele sabia que iria até as últimas consequências para levar a mensagem do Evangelho. Era a certeza que Pedro precisava ter. Bastava confiar de maneira absoluta em seu Senhor, que ele o supriria de tudo que sua alma não possuía. Coragem na hora da pressão. Ele não precisava mais criar dentro de si uma paranoia que o fizesse dormir e acordar com medo de não suportar as pressões da perseguição daquela época e o negar de novo. Jesus garantiu a ele que bastava agora ele colocar suas fraquezas aos pés do Mestre. E de acordo com a história dos mártires do cristianismo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como o seu Senhor. E Jesus, mais uma vez, reafirma que voltará para nos buscar, e essa deve ser a esperança de todo crente. E as palavras finais de João encerram esse evangelho com a garantia de que o conteúdo é autêntico, porém que ainda há muito o que dizer sobre a obra redentora de Cristo em favor da humanidade. Ou seja, a tarefa de levar ao mundo conhecimento acerca do Evangelho de Jesus Cristo é uma tarefa sempre inacabada, que deve se renovar diariamente e a cada geração, em todos os lugares do mundo e em todas as dimensões da sociedade humana.